E aí pessoal, eu sou o Leandro, professor de Direito Constitucional. Esse vídeo aqui é mais um da série Estrangeiros, né? O vídeo anterior fala sobre isso também. E também quero falar nesse vídeo com relação ao caput do artigo 5º. E eu trouxe 3 questões aqui para a gente discutir com relação a isso, tá? Mas antes, aquele mesmo aviso, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho da notificação, curta o vídeo, compartilhe. E vamos lá, vamos lá. O caput do artigo 5º é bem conhecido, né, da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país. Então, aqui é um assunto que eu quero tratar com vocês. Estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Aí vai começar o inciso 1, o inciso 2 e por aí vai. Mas o artigo 5º, ele é expresso nesse sentido, que os direitos e garantias fundamentais são aplicáveis aos estrangeiros que residem no país. Mas esse não é o entendimento da doutrina, não é o entendimento do Supremo em vários julgados, em reiteradas decisões do Supremo. Então, qualquer estrangeiro tem os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º, entre outros implícitos, né? Não só os estrangeiros que não residem, mas também as pessoas jurídicas e também os apátridas. O que é o apátrida? É o cara que não tem pátria, que não tem uma nacionalidade. É possível isso? É possível. Existem vários apátridas. E aí você tem que, para entender isso, é um outro assunto, que a gente pode falar sobre o direito da nacionalidade. Em que situações é possível uma pessoa nascer em algum lugar, óbvio que ela vai nascer em algum país, e ela não ter nenhuma nacionalidade, mesmo que reduzidas as hipóteses hoje em dia, ainda existe a possibilidade e ainda existem alguns apátridas pelo mundo. Eles têm até carteirinha de identificação de apátrida e tudo mais. Então, voltando aqui à história. Tanto a doutrina quanto o Supremo, em reiteradas decisões, garante que os estrangeiros que não residem no país também têm acesso, né, aos direitos e garantias fundamentais e tudo mais. Mas também naquilo que couber, né? Por exemplo, a ação popular tem que ser cidadão. Para entrar com uma ação popular, para impetrar uma ação popular, tem que ser cidadão. Então, o estrangeiro, ele não é cidadão, ele não vai poder entrar com uma ação popular. Então, alguns detalhes aí, né, muito poucos até, que vai impossibilitar o estrangeiro, se ele reside ou se ele não reside, um estrangeiro de exercer aí um direito fundamental. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma questão um pouco parecida aqui, né? Uma pessoa que é abordada, está curtindo carnaval no Rio de Janeiro, um estrangeiro, turista, e é abordado pela polícia e é preso indevidamente. Será que essa pessoa não tem direito a entrar com habeas corpus? É lógico que ela vai ter direito a entrar com habeas corpus, né? Ah, isso está previsto no artigo 5º, sim. E o artigo 5º fala que garante isso só para os estrangeiros que residem no país. Ele é um turista, ele não reside aqui, ele está de passagem, mas ele vai ter direito. Não só pela doutrina, mas também pelo Supremo, né? Vamos aqui, ó. Então, o que se admite hoje? Que o estrangeiro não residente também tem direito ao artigo 5º, pessoas jurídicas e apátridas, né? Como eu já falei. Primeira questão aqui eu quero falar com vocês. Questão da CESP, da Polícia Rodoviária. 2012, um pouco antiga, mas bem atual ainda, né? O Pablo, argentino residente na Argentina, solteiro, de 18 anos de idade, de passagem pelo Brasil com destino aos Estados Unidos. Foi interceptado em operação da Polícia Rodoviária. Nessa situação hipotética, não obstante Pablo não seja residente no Brasil, todos os direitos individuais fundamentais elencados no caput do artigo 5º devem ser respeitados durante a referida operação policial. Está certo, está certo. Então, o Pablo, ele é um argentino de passagem. A Polícia Rodoviária parou ele numa operação e ele tem todos os direitos garantidos ali naquela operação. Tá falando, quando ele fala todos os direitos individuais, eu falei, o estrangeiro não residente, por exemplo, não é cidadão, não pode entrar com uma ação civil pública. Então não são todos os direitos previstos no artigo 5º. Não é isso que a questão está querendo dizer. Todos os direitos individuais fundamentais elencados no caput devem ser respeitados durante a referida operação policial. Ele não vai entrar com uma... Eu falei ação civil pública, ação popular. Ele não vai entrar com uma ação popular ali na operação, mas ele pode entrar com habeas corpus. Então, todos os direitos com relação a essa operação policial, ele tem.
Ele vai ter. Ah, mas ele não é estrangeiro residente, está escrito isso lá no artigo 5º, só para estrangeiro residente. Pois é, mas não é esse o entendimento nem da doutrina, nem do Supremo, e também não é isso que você vai responder na sua prova, que o gabarito oficial aqui é certo, né? Não é isso que se aplica na prática. Outra questão também na CESP, Polícia Rodoviária, 2013. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Errado, errado. Porque não é só ao brasileiro, também não é só ao estrangeiro residente no país. Também os estrangeiros de passagem, também os apátridas. Também tem direito aí contra a ilegalidade e abuso de poder. Aí é que está o negócio. Se você fica estudando, né, a Constituição, lógico que você tem que ler a Constituição, você tem que estudar as leis, lendo a lei. Mas a Constituição, principalmente o artigo 5º, você tem que tomar certo cuidado. Porque o artigo 5º, só a leitura não basta. Você tem que ler e tem que saber também da jurisprudência. Principalmente se você vai fazer uma prova da CESP. Estou aqui te provando isso. Então, não me entendam mal. Vocês têm que ler a Constituição? Tem que ler a lei? Sim, tem que ler. Isso eu aconselho você a fazer. Mas com relação ao artigo 5º, você tem que ler e saber também da jurisprudência se você quiser fazer uma prova da CESP. Outras bancas também pegam jurisprudência. Tem mais uma questão aqui, ó, CESP. Os direitos e garantias, aí já 2016, mais recente. Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos estrangeiros. Essa estava bem fácil, né? Se aplica também aos estrangeiros, tanto os residentes quanto os não residentes. E o outro lance também, né? Brasileiros natos e naturalizados. Não tem divisão. O artigo 5º ele fala brasileiros. Ele não vai distinguir entre nato e naturalizado. Quando a Constituição quer distinguir, ela faz isso, como ela faz para cargos privativos de brasileiro nato. Mas quando ela fala exatamente brasileiros, é tanto o nato quanto o naturalizado. Então, o gabarito dessa questão aqui é errado. Beleza? Mais uma vez aí, faz a sua inscrição, me siga nas redes e quase não sai. E curta o vídeo aí e compartilhe, beleza? Valeu, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.